E se tem uma coisa que nós não precisamos é utilizar exchange como custodiante. Exchange não é carteira. Exchange não é um local para fazer custódia. Exchange é um local para a gente fazer transações, ou compra, ou operações de troca, ou venda, seja o que for, mas nunca há custódia. A custódia dos teus ativos tem que ser feita por ti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui especialmente para dar um recado totalmente divergente do assunto impostos e regularização fiscal, ok? Me permitam vir aqui dar um pitaco nas operações de vocês, mas se faz necessário, principalmente pelo momento que nós estamos agora no mercado, onde temos muita gente nova entrando no mercado agora, querendo surfar a onda do Bitcoin. Muita gente está descobrindo o mercado agora. Mas antes de mais nada, vem comigo, toca a sineta aqui no nosso canal, te inscreve aqui se tu não for inscrito ainda, nos segue em todas as redes sociais. Lembrando que lá no Instagram, de segunda a sábado, nós temos o Saque da Loira e lá eu respondo diretamente a tua pergunta. Mas vem comigo que eu vou dizer sobre o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre autocustódia, gente. Vamos falar sobre autocustódia. Eu fiquei pensando se eu gravava esse vídeo, se eu não gravava esse vídeo, se eu entrava nesse assunto, não entrava nesse assunto. E no frigir dos ovos, eu penso que tenho que entrar nesse assunto, sim. Inclusive lá na caixinha no Instagram, muita gente nova me pergunta qual é a importância de fazer autocustódia. Gente que está adentrando agora no mercado e não sabe. Então, eu queria relatar, antes de qualquer coisa, aqui para vocês uma experiência que eu tive hoje, que não... Vamos lá, deixa eu explicar que vocês vão entender. Hoje de manhã, eu tinha um saldinho numa exchange nacional. Aqui. Eu tinha 33 mil reais numa exchange nacional. 36, para ser mais exata. Tá? E eu tinha deixado... enfim, vou entrar no detalhe do porquê eu tinha deixado. E hoje, eis que eu hoje tinha que pagar uma conta, enfim, e vou baixar lá da exchange. E aí fui lá e solicitei o saque. Essa exchange, e você sabe, quem me acompanha sabe que eu uso Trezor. Duas Trezors, as duas Trezors eu ganhei da CryptoBR, eu tenho uma Trezor T e uma Trezor One. E eu falo isso sempre para vocês que eu não guardo cripto em exchange. Eventualmente, eu utilizo para liquidar. E assim como eu utilizo eventualmente para receber alguma coisa, enfim. E deixo, inclusive, se eu sei que eu vou vender alguma coisa, às vezes ali o preço está oscilando dentro daquilo que eu estou buscando, deixo alguma moedinha ali, enfim, de liquidação, algo nesse sentido. E estava lá esse recurso e hoje eu vou sacar e, enfim, fui lá e solicitei o saque. E essa exchange a qual eu solicitei o saque, eu não vou citar nomes aqui, não é esse o objetivo, tá? Essa exchange, em geral, sempre, até então, todas as vezes, desde que existe o Pix, tá? Todas as vezes em que eu solicitei o saque, o mesmo acontecia imediatamente. Cerca de 2 a 3 minutos após, o dinheiro estava na minha conta. Eis que hoje isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu solicitei o saque e aí passou uns 5 minutos, entrei na minha conta e ia fazer a transferência. Eu tinha que pagar uma coisa de 30 mil reais, enfim. E o dinheiro não estava lá, não tinha entrado. Aí eu entrei de novo no exchange, nunca tinha acontecido. Entrei de novo no exchange, saque e processamento. Ok, deve estar entrando. Dei mais um tempo, 15 minutos e não entrou. E aí começou a me dar um déjà vu. Aí eu quero que tu imagine a cena. Quem tá comigo lá desde 2019, 2020, que passou por episódios tipo Bitcoin Banco, a Atlas, 3xBit, né? O pessoal que é desse tempo aí, eu quero que vocês imaginem aquilo que a gente vivenciou lá no passado, que era a solicitação de saque e aquilo processando eternamente. Nesse período, hoje de manhã, eu tive um déjà vu desse tempo. Eu fiquei olhando pro negócio, processando ali e pensando, tá, ferrou. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, bom, as exchanges se enrolaram, estamos em fase aí de grande movimentação do Bitcoin, né? É mais uma mega alta e nem todo mundo vai aguentar, enfim, sei lá, a exchange se enrolou, perdi. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu fiquei com aquela sensação, eu fiquei olhando lá, eu quero que vocês pensem comigo, vocês olhando para um saque de vocês e aquilo processando e vocês olhando e nada acontecendo. E aí eu comecei a me assustar. E aí bateu 1 hora. E eu disse, bom, nunca levou mais do que 2, 3 minutos. Aconteceu alguma coisa. Eu já entrei em contato com o suporte. Quando foi lá, fechou 2 horas, eu recebi um aviso de saque cancelado.
Bom, aí eu me apavorei. Aí eu me apavorei geral, aí eu me apavorei geral. E eu vou dizer assim, não foi pelos 36 mil, eu me apavorei pelo que isso significaria no mercado nessa altura do campeonato, a gente ter uma exchange nacional grande, de relevância aqui no Brasil, com isso acontecendo. Eu me assustei de fato. A primeira coisa que eu pensei foi o mercado. Né? Se eu queria perder 36 mil, ok. Né? É dinheiro, sim, é dinheiro, mas não é o fim do mundo. Mas uma exchange nacional de relevância nessa altura do campeonato, isso acontecer, é muito grave. É muita gente de calça curta. Por quê? Porque nós estamos num momento onde, com essa noia toda de 35 mil reais de isenção, as pessoas estão sacando do exterior e passando para nacional, estão fazendo transferência todos os dias do exterior para nacional, da carteira para nacional, na tentativa de daqui a pouco vai chegar o meu momento, eu vou sacar e aí eu quero fazer a venda dentro dos 35 mil e ser isento de imposto de renda. E nesse desespero está todo mundo migrando para exchanges nacionais. E aí, paralelo a isso, a gente tem aquela situação ali do Banco Central, com a consulta pública 111, onde se fala na questão da proibição do envio de stablecoins de exchange para carteiras, e aí a gente vê muito desavisado, achando que o Banco Central, ao proibir isso, de fato, as pessoas vão parar de fazer isso, que de fato as pessoas vão parar de usar carteira, que essa tentativa de frear a fuga dos bancos para as carteiras digitais, para a nossa autocustódia, para a nossa segurança, para a nossa guarda, que a gente não vai mais poder fazer isso. E o que não é verdade. Digamos que isso passe, que ele proíba, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos operar de qualquer forma, ok? De qualquer forma vão haver operações carteira a carteira, ele não vai conseguir proibir isso, não é uma medida real, não é uma medida real, fique claro para as pessoas que estão entrando no mercado agora que não é uma medida real. No momento em que o Banco Central vetar isso de fato, as operações acontecerão fora de exchange. Essa possibilidade de nós operarmos só em exchanges devido a essa tentativa de resolução do Banco Central, ela não vai vingar, ela vai nascer morta. Estamos falando de um mercado cuja base, cuja filosofia é a descentralização. Se a gente for explicar para uma criança pequena o que é o Bitcoin, a gente vai explicar o quê? Que é uma economia descentralizada, que é um pouquinho de poder computacional de todo mundo, que a gente não depende de banco, que aquelas transações onde antigamente ainda existe ainda, sim, existe, né? Cada vez a gente menos. Ok, a gente ainda precisa de banco? Sim, a gente ainda precisa, mas hoje a gente já faz tudo de forma mais descentralizada. Então, aquela realidade de efetivamente a gente precisar do intermediário bancário, essa realidade hoje cada vez mais é transformada pelo fator descentralização. Finanças descentralizadas é um mercado que só cresce. Finanças descentralizadas são o futuro. O uso de criptomoedas visando a autocustódia e visando essa descentralização, ele já é uma realidade. E não é uma realidade que começou ontem, não. Ela é uma realidade que vem crescendo, vem se estendendo, o uso vem sendo disseminado. E hoje a gente já vê aí grandes países, tais quais como os Estados Unidos, falando em ter reserva de Bitcoin. Inclusive o Brasil também falou nisso. Então, hoje a gente já vê que isso é um movimento que veio e veio para ficar. Então, ele não é mais um movimento da Ana, do João, do Pedro, que lá atrás compraram Bitcoin, que lá atrás começaram a trabalhar com Bitcoin. Não, hoje em dia a gente vê um movimento cada vez maior, cada vez mais maciço, de as pessoas buscando esse tipo de recurso, buscando se proteger da economia, buscando se proteger dos governos, né? A gente tenta se proteger da política que a gente não concorda, então a gente tenta se proteger da perda de valor da moeda, então tudo isso a gente encontra no mercado. Então pensar que a gente vai abandonar tudo isso por conta de uma proibição do Banco Central de se transferir algo da exchange para a carteira, isso é uma utopia, uma coisa que não existe. O que vai acontecer é que a gente vai abandonar as exchanges também. Então, vai haver uma migração das exchanges para as carteiras, tal qual como há uma migração dos bancos para carteiras e exchanges. Então, para mim, é muito claro que isso vai acontecer. E isso é um perigo, com certeza, isso é um perigo. Perigo para quem? Ele é um perigo para as exchanges que não se encontrarem capitalizadas ou não tiverem liquidez o suficiente para passar por isso, certamente elas não vão aguentar. A gente já vê os bancos esperneando hoje com a fuga de capital dos bancos, né? Então as exchanges são muito menores, imagina
o resultado disso nas exchanges. Então, eu tenho muito medo, sim. Então, pensando nesse déjà vu todo, me deu esse pânico. E agora? E se as pessoas estiverem todas lá, esperando para poder sacar 35 mil isento? Então, gente, vamos parar um pouquinho aí e pensar assim, tu vai fugir de imposto sobre 35 mil reais e colocar o teu capital em risco ou colocar o teu poder de custódia sobre a tua cripto em risco? Não faça isso. Eu não estou dizendo em momento nenhum para você não usar exchange. Utilize exchange quando? Quando necessário. Quando precisar fazer uma liquidação, quando quiser operar, de fato, quando quiser fazer uma compra. Mas não utiliza exchange como carteira. Exchange não é carteira. Isso é o que temos, o de mais antigo no mercado cripto. Exchange não é carteira. Então, não utilize exchange como custodiante do teu capital. Exchange não é carteira, gente. Vamos parar de brincar com isso de guardar dinheiro em exchange, de guardar cripto em exchange. Então, tenha responsabilidade sobre o teu ativo, tenha a custódia do teu ativo. Carrega o teu banco nas costas, através da autocustódia. É assim que tu preserva o teu capital. É assim que tu te preserva, é assim que tu preserva os teus fundos. Moral da história, depois eu recebi o aviso de que tinha sido um problema, na verdade, no meu banco, enfim, eu solicitei o saque de novo, e aí, de fato, ele entrou em 2 minutos, tá? Mas ficou para mim a lição do aviso, que foi aquele pânico momentâneo que eu tive, e que aquilo me remeteu a uma situação muito ruim que eu passei no passado, que foi quando eu perdi um pouco no Bitcoin Banco e perdi um pouco na Atlas também. Tá? E eu tenho clientes aqui que perderam, por exemplo, que estavam transferindo cripto para 3xBit para sacar e foram pegos no meio desse caminho com ali saque processando, enfim, e nada acontecia e perderam também. Então, muita gente perdeu. A gente tem que lembrar disso. Então, não é lembrar dos mortos, a gente tem que lembrar daquilo que a gente aprendeu como lição. E a lição foi: não confie em exchange além do necessário. Qual é o necessário? O necessário é quando a gente precisa. E se tem uma coisa que nós não precisamos, é utilizar exchange como custodiante. Exchange não é carteira. Exchange não é um local para fazer custódia. Exchange é um local para a gente fazer transações, ou compra, ou operação de troca, ou venda, seja o que for, mas nunca a custódia. A custódia dos teus ativos tem que ser feita por ti. Se tu queres segurança, o que tu tens que aprender é: faça você mesmo a sua custódia, ok? Fica o recado, eu sei que não tem nada a ver com imposto, mas eu pensei nisso e principalmente foi de tanto que as pessoas estão falando para mim nisso de transfere para nacional. E aí eu fico imaginando, e isso me veio hoje muito forte, a quantidade de gente que está com recurso em nacional. Se uma nacional quebra, arrasta aí uma dúzia. Então, gente, vamos parar para pensar. Segurança. Segurança. Mantenha seus ativos seguros, ok? Fica o recado, não sei se ajuda, se não ajuda, mas fica aqui o recado de alguém que já perdeu o cripto no passado e que, se Deus quiser, nunca mais vai perder na vida, ok? Um beijo grande e até a próxima semana.